Olá, começa agora o Link CNJ, o programa que aproxima você do judiciário brasileiro. A entrevista desta semana é sobre a oferta de emprego para vítimas da violência doméstica. O objetivo é que elas deixem de depender financeiramente dos companheiros e, assim, se livrem das relações abusivas. E quem conversa com a gente é a juíza Luciana Lopes Rocha, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. O que nos traz preocupação é que, quando ela não está trabalhando, de fato é mais difícil romper o ciclo da violência. O programa vai mostrar também: na Bahia, advogados recebem capacitação para usar a ferramenta PJE Calc, praticidade na hora de fazer cálculos trabalhistas. A Justiça da Paraíba discute com a Secretaria de Segurança o destino de armas apreendidas no estado. E ainda, a nossa homenagem ao Dia das Mães. Muitas mulheres que sofrem violência doméstica deixam de denunciar os companheiros porque dependem deles financeiramente. Elas não têm emprego ou renda para sustentar a casa e os filhos. Para dar uma oportunidade a essas mulheres, órgãos do Legislativo e do Judiciário criaram programas que colocam essas mulheres no mercado de trabalho. Conheça quem emprega para salvar vidas. Esta mulher foi casada por 18 anos, até o dia em que o marido chegou em casa completamente bêbado e a atacou com uma faca. Quando eu virei, ele me deu o primeiro golpe, que foi no abdômen. Foi 30 centímetros de faca. Depois de quase morrer e de sair do hospital, a vítima se viu diante de um dilema. Sem renda própria, para onde ir e como sobreviver com os 2 filhos? A resposta foi um programa do Senado que oferece trabalho para mulheres vítimas de violência. Daqui eu pago lavando meus filhos, faço tudo dentro de casa, compras, pago tudo que tem que ser pago dentro de casa. Não é fácil, mas você sobrevive. Sobrevivo. O programa do Senado destina 2% de todas as vagas do pessoal terceirizado a vítimas de violência doméstica. Atualmente, são 24 mulheres. A experiência comprova a importância da independência financeira nestes casos. Ao ter liberdade por ganhar o seu próprio salário, ao ter a oportunidade de conviver num ambiente saudável, livre de assédios, como é o Senado Federal, essa mulher resgata a sua autoestima, passa a confiar nela mesma, na capacidade que ela tem de se prover, de prover os seus filhos, de ser produtiva na sociedade. E isso faz com que ela se fortaleça. E fortalecida, ela sai do ciclo de violência e, uma vez fora, ela não retorna ao ciclo de violência mais. Tribunais de Justiça e o Ministério Público também caminham nessa direção. São parceiros de programas que oferecem empregos a essas mulheres e, portanto, ajudam as vítimas a romperem o ciclo de violência. É o caso de tribunais em São Paulo e no Paraná. Ambos seguem a resolução número 254 do CNJ, publicada no ano passado. A resolução instituiu a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O artigo 2º diz que um dos objetivos é estimular parcerias entre órgãos governamentais e outras entidades em várias áreas para apoiar a mulher. Ela precisa da atenção da política de saúde, de assistência social, da educação. Às vezes ela consegue um emprego, mas ela não consegue permanecer nesse emprego porque não tem creche para deixar os filhos. Então ela precisa de um suporte da rede de serviços públicos que permitam que ela sustente, né, a própria vida sozinha, com autonomia. E além disso, ela precisa de um cuidado emocional, ela precisa de uma atenção psicológica para que ela se fortaleça e se julgue capaz para esse enfrentamento da violência. Quer saber mais sobre o assunto? Então assista agora a entrevista da juíza Luciana Lopes Rocha, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Em conversa com o repórter Renato Rosa, ela fala sobre assistência às vítimas da violência doméstica. Os últimos anos são marcados pelo aumento de casos de feminicídio no Brasil. Segundo o levantamento do CNJ, ao comparar 2018 com 2016, esses casos aumentaram 34% no país. Assunto do nosso bate-papo com Luciana Lopes Rocha, coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher daqui do Distrito Federal. Luciana,
obrigado pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo perguntando para você o impacto, por exemplo, de ameaças, casos de violência, agressões contra as mulheres na força de trabalho, como isso impacta ela no dia a dia ali numa empresa, no setor público, no dia a dia do trabalho dela. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui para prestar esclarecimentos tão importantes acerca do empoderamento econômico das mulheres vítimas de violência doméstica. Nós temos alguns estudos feitos nos Estados Unidos que revelam, um estudo feito em 2003, que 8 milhões de dias remunerados de trabalho são perdidos por ano em razão da violência doméstica, né, e que causam prejuízos de 5 bilhões de dólares, né, no país, em razão disso, sendo 4 bilhões direcionados à saúde mental e saúde física, com cuidados médicos dessas vítimas, e 1,8 bilhões de perda de produtividade. Luciana, ainda são poucos estudos que avaliam esses impactos, né, os custos da violência no mercado de trabalho envolvendo a mulher. Aqui é interessante trazer um estudo feito no Brasil, né, já que a gente precisa avançar nesse enfrentamento, na questão do empoderamento econômico, um estudo feito por José Raimundo Carvalho, né, vinculado à Universidade Federal do Ceará e com apoio inclusive do Instituto Maria da Penha. Ele traz quais são essa pesquisa sobre condições socioeconômicas da violência doméstica no país. E ele traz um dado muito preocupante, né? A violência doméstica, quando ela é vítima de violência doméstica, isso interfere diretamente na capacidade laborativa dessa vítima, na autoestima dela, na produtividade, especialmente, na capacidade de tomada de decisão, no nível de estresse. A gente tem uma perda de produtividade nas empresas, diminuição da hora de trabalho da vítima, muitas vezes por causa do absenteísmo. Então, nós precisamos investir bastante em políticas públicas, em políticas de recursos humanos, tanto no setor público quanto no setor privado, para a proteção dessas vítimas. Essa pesquisa do pesquisador principal, José Raimundo Carvalho, trouxe que o fato da mulher estar ou não no mercado de trabalho não é isso que aumenta ou diminui a violência doméstica, né? Tanto uma mulher que esteja trabalhando, quanto a que seja numa dona de casa, enfim, elas podem sofrer violência doméstica, já que o perfil, né, é variável de vítimas de violência. Agora, o que nos traz preocupação é que, quando ela não está trabalhando, de fato, é mais difícil romper o ciclo da violência. E qual o cuidado, a preocupação das empresas, do setor privado com essa questão? Muitos têm chamado essa iniciativa, né, do setor privado de investimento em políticas públicas de prevenção e de proteção às mulheres como smart business. Ou seja, se você volta o seu olhar para as mulheres que trabalham na sua empresa, se você facilita que ela compareça a compromissos judiciais, tem audiências, tem encaminhamentos que o Poder Judiciário faz, que a rede de proteção tem de tratamento psicossocial dessas mulheres, se você mostra a foto do suposto agressor para o sistema de segurança, para que não tenha um intruso naquela empresa, você consegue, com medidas tanto de capacitação também dos agentes de segurança, dos supervisores, para desde já perceberem sinais de violência, se as suas funcionárias estão sendo violentadas, se saibam quais são os encaminhamentos que podem ser feitos, né, para essas vítimas de violência doméstica, evitar o espiral, né, da violência que pode culminar num feminicídio. Isso tudo traz para a empresa, além de uma questão altruísta mesmo, porque a gente está lidando com direitos humanos, então grave violação de direitos humanos precisam ser combatidas. Você aumenta a moral daquela empresa quando mostra o empregador preocupado, né, com a integridade física e psicológica da sua funcionária, evita que a empresa esteja em manchetes, enfim, funcionária de tal empresa foi vítima de feminicídio, né, além de, obviamente, aumentar a produtividade, diminuir o absenteísmo. Luciana, a gente para um pouquinho nosso bate-papo, rápido intervalo, e daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre a violência contra a mulher. E voltamos com a nossa entrevista com Luciana Lopes Rocha, coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher daqui do Distrito Federal. Luciana, a gente tem um bom exemplo no setor público. Você havia comentado no bloco anterior a questão no investimento no setor privado. No setor público, a gente tem uma resolução muito importante, que é a 254 do CNJ. Sim, a resolução do CNJ, ela trouxe exatamente quais são as ferramentas necessárias para fortalecimento da política judiciária nacional no enfrentamento à violência doméstica familiar. Ela é bem ampla, mas ela está toda centrada especialmente no artigo 8º da Lei Maria da Penha, que fala da importância da integração operacional entre o sistema de justiça, sistema de segurança pública, sistema de proteção, saúde, segurança, trabalho. Ou seja, se nós não tivermos intervenções integradas com os demais
poderes, nós não vamos conseguir dar efetividade nacional à Lei Maria da Penha. Então, é necessário que tenha as coordenadorias da mulher trabalhando em seus estados, essa articulação com o Poder Executivo, para que a gente aumente a oferta de serviços psicossociais. A gente sabe que o trabalho psicossocial com homens e mulheres envolvidos em situação de violência doméstica é uma das maiores diretrizes preventivas da Lei Maria da Penha. Não adianta a gente penalizar, a resposta penal é uma das diretrizes da lei, mas a gente tem 3 outras grandes diretrizes, que é o acolhimento dessas mulheres, o empoderamento dessas mulheres, né, e a garantia de direitos. A gente tem algumas iniciativas do poder público, como uma parceria que tem com o Senado, que tem 2% das vagas de terceirizados nos contratos feitos pelo Senado são para vítimas de violência, né? A gente precisa ampliar para inúmeras instituições públicas nesse sentido e precisamos também envolver o setor privado nisso. E a mesma resolução 254 trata de muitos investimentos na área. Exatamente. Nós precisamos sempre estar investindo tanto no esforço concentrado de julgamentos, que a gente trabalha muito nas jornadas da Lei Maria da Penha, mas também em toda a estruturação das unidades especializadas de violência doméstica. Então, quando se tem, né, o juizado especializado, precisamos dotá-lo de equipes multidisciplinares para que faça esse atendimento, esse encaminhamento para a rede de proteção. E precisamos estar trabalhando muito bem essa obtenção de informações para a prevenção do feminicídio. É necessário que o Poder Judiciário sempre tenha em voga o feminicídio como um fenômeno evitável. A gente precisa trabalhar com isso. Para isso, a gente precisa ter as informações necessárias de qual é a situação de risco vivenciada por aquela mulher. Então, a partir de perguntas, né, estruturadas sobre risco, é possível fazer uma melhor gestão desses riscos. E como está o olhar do Judiciário hoje, comparando com anos atrás? O que mudou? Além de ser exigido do juiz de violência doméstica que ele seja, de fato, proativo, é necessário que o juiz seja um articulador de políticas públicas. Né? Não dá só para julgar na vara de violência doméstica como se fosse uma vara criminal comum. O nosso papel não é só de resposta penal. A gente tem um papel importante, social e missão jurisdicional de também prevenir isso. Para isso, a gente tem que articular muito bem políticas públicas para que a gente alcance esse resultado. Obrigado pela entrevista, pela participação aqui no Link CNJ. Muito obrigada, Renata. Prazer estar aqui. Na Bahia, advogados participam de um curso para aprender a usar a PJE Calc. Esta ferramenta serve para padronizar os cálculos trabalhistas. E na Paraíba, o Tribunal de Justiça e a Secretaria de Segurança discutem o destino de armas apreendidas no estado. São notícias do nosso quadro Giro. Aconteceu na sede da Escola Superior da Advocacia Baiana a aula inaugural do curso de formação de multiplicadores do PJE Calc. A ferramenta é voltada para a elaboração e padronização dos cálculos trabalhistas. O curso surge a partir da Resolução 185 de 2017 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esta resolução permite que os tribunais do trabalho de todo o país utilizem cursos de capacitação para usuários externos. Nesse momento, uma parceria entre 2 instituições que vivem juntas no trabalho, no dia a dia do trabalho, que somos o TRT e a OAB, é muito importante que haja uma parceria, que haja uma colaboração para que o trabalho possa fluir de uma maneira melhor, mais tranquila, mais serena. O curso tem 3 turmas e a carga horária é de 24 horas. O instrutor fala da importância da ferramenta. O PJE Calc ele tem como princípio a portabilidade dos cálculos. Então, o advogado faz o cálculo, ele encaminha para a vara. O calculista pode ter acesso e na hora dele adequar a uma decisão, ele só precisa ter acesso a esse cálculo e alterar o que precisa. E o lado contrário também acontece. O advogado também precisa ter o acesso ao cálculo feito pela vara para poder fazer as alterações que ele acha necessário para entrar com impugnação, com embargo, qualquer outro recurso. As aulas vão até o final de maio de 2019. Nós entendemos que uma plataforma única de cálculo facilitará, sobretudo, a conferência dos cálculos. Que o grande problema da justiça é o tempo que nós levamos, consumimos muitas vezes, conferindo cálculos de diversas bases diferentes, diversas plataformas de informática diferentes. A unificação de tudo isso em um sistema informatizado, um sistema online, com certeza facilitará e acelerará, obviamente, a prestação jurisdicional, beneficiando a todos. As inscrições podem ser feitas através do site esaoabba.org.br. Lá é só procurar o link do curso de formação de multiplicadores do PJE Calc.
Representantes do Tribunal de Justiça da Paraíba e da Secretaria de Segurança Pública se reuniram para discutir a destinação das armas apreendidas pelo Judiciário às forças de segurança do Estado. A nossa ideia é a gente implantar na Paraíba um projeto que já funciona com bastante êxito no Tribunal de Justiça de São Paulo, que é a destinação dessas armas apreendidas que são encaminhadas para o Exército e a maior parte delas para a destruição, a gente encaminhar tudo tramitando pelo Exército e sob gerência do Poder Judiciário, encaminhar para as forças de segurança do Estado. Durante o encontro também foi destacada a necessidade de afinar a comunicação entre a Secretaria de Segurança Pública e a Comissão de Segurança do Tribunal, incluindo o compartilhamento de informações e documentos de inteligência, principalmente envolvendo magistrados em situação de risco pessoal, em decorrência do ofício exercido. É um projeto muito importante, iniciativa do Tribunal de Justiça, que a gente quer colaborar, participar e articular cada vez mais junto, além de outras ações que temos em conjunto, mas também nesse projeto que é muito importante, na destinação das armas que são apreendidas, algumas, a depender do tipo de arma, pode ser destinada para a polícia, e a gente está fazendo essa avaliação técnica aqui para que esse projeto possa avançar. Então, se a gente puder destinar essas armas que são irregulares para as forças de segurança, vai ser uma operação extremamente valiosa para as polícias. Vamos ao intervalo e, na volta, acompanhe as últimas notícias do CNJ. Até já! O Link CNJ está de volta. Acompanhe agora as últimas notícias do Conselho Nacional de Justiça. O comitê criado pelo CNJ para a integração entre metas do Judiciário e ações para o desenvolvimento sustentável apresentou o primeiro relatório. O documento aponta as conexões entre as diretrizes da Justiça brasileira e a Agenda 2030 das Nações Unidas, que prevê um plano de ação para as pessoas e o planeta. Uma inserção que é pioneira entre poderes judiciários em todo o mundo, que é aderir a esse programa do desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, coordenado pelo PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nesse compromisso global de 192 países de se construir um globo, uma humanidade mais solidária, mais harmoniosa e que esteja exatamente resoluta em resolver os seus problemas. O CNJ decidiu instaurar reclamação disciplinar contra o desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí, Luiz Gonzaga Brandão de Carvalho. O motivo é uma ordem de pagamento de mais de R$10 milhões em precatórios. De acordo com o relatório da correição, há indícios de que o magistrado autorizou o pagamento, sem ter autonomia para isso, enquanto substituía o presidente e o vice-presidente do TJ. Destaco que indícios de violação de deveres funcionais por parte do desembargador gera grave prejuízo ao erário. A defesa argumentou que é preciso fazer uma avaliação mais precisa sobre a atuação do magistrado. O caso será apurado em um processo administrativo sem o afastamento imediato do desembargador. A gente termina o programa com uma homenagem às mães. E a todos os tipos de mães, as biológicas, as adotivas, as que criam os filhos com um companheiro, com uma companheira, ou que criam sozinhas. O que importa é a dedicação para oferecer o melhor aos filhos. A fantasia é roupa de trabalho. O filho vai a tiracolo, grudadinho na mãe. Assim começa o dia da Simone, bem cedo no ponto de ônibus. A palhaça Sininho é conhecida pelos passageiros. Tem gente que só olha e tem gente que ajuda. Com um radinho e um amplificador, ela solta a voz. Você responde 4, 5, 6. Eu faço uma apresentação para o público que não pediu e eu trago uma mercadoria para um público também que não está interessado. Eu tenho que conquistar realmente cada um. Brincadeira, música, simpatia para conquistar os clientes. Simone vende doces em ônibus, que circulam pelo centro de Brasília. Hoje eu trago para vocês pão de mel da Sininho. Custa apenas R$3. É ganha-pão e também paixão.
uniu o que mais ama, o circo e o filho. Eu prefiro trabalhar assim, porque empresa privada nenhuma vai me dar essa proximidade que eu tenho com meu filho. Eu costumo dizer que ele já tem 1 ano e 3 meses, mas ele nunca saiu da barriga, só cortou o cordão umbilical. O número de mães como Simone tem aumentado no Brasil. Em 10 anos, entre 2005 e 2015, o país ganhou mais de 1 milhão de famílias formadas por mães solteiras. Segundo o IBGE, ao todo são 11 milhões e 600 mil famílias com esse perfil. O Distrito Federal tem o maior índice do país, quase 32%. 1 a cada 3 famílias com filhos do DF é composta por mulheres, que criam os filhos sozinhas. Outro dado importante constatado na pesquisa do IBGE é que, apesar do aumento da guarda compartilhada, elas assumem o papel principal da criação. Em 2015, enquanto as mães solteiras representavam 26,8% das famílias com filhos, os pais solteiros apenas 3,6%. Longe do apoio do ex-companheiro, Simone é um exemplo de superação. Dribla as dificuldades com essa força materna que não tem limites. Dela dependem 2 crianças. A pausa no trabalho é para ir à escola buscar a filha de 10 anos. A família para num quiosque, mãe e filhos dividem a refeição. Não há muito tempo para o almoço. Simone ainda leva a Ângela até outra escolinha, onde ela conseguiu uma vaga no balé. É gratificante porque é pela educação dela, entendeu? Eu faço tudo isso, eu vivo para os meus filhos. Eu não tenho a vida da Simone, não existe a vida da Simone, existe a vida dos filhos da Simone. Então tudo que eu faço por eles. Troca de amor entre mãe e filhos era tudo o que Wanda queria. Casada e sem conseguir engravidar, ela entrou no cadastro para adotar um garoto. Foram 4 anos e meio de espera. Nosso primeiro contato, assim, foi visual, foi olho no olho. Então, quando eu pus os olhos nos olhos do João Felipe, eu falei, meu Deus. E o convívio foi muito rápido, o laço afetivo, sabe? A energia foi muito rápida. É o presentão da Vânia. Chegou assim, um bebê para alegrar a família. Mas quando o João Felipe chegou à casa, aqui no quarto dele, que eu coloquei ele no berço, ele corria dentro do berço e falava, é meu, apontava para os brinquedos, para os quadros, é meu, é meu, é meu, é meu. Então parecia que ele já era daqui. Hoje, João Antônio está com 6 anos. A rotina dela e do marido mudou. Tudo é organizado para a educação do garoto. A sua casa se transforma numa brinquedoteca, a sua casa se transforma num museu, porque tem coisa desenhada em todo lugar. Wanda é aposentada. Ser mãe para ela, mesmo um pouco mais tarde, renovou a energia. E o João já fez um pedido. O martelo dele final foi o seguinte, mamãe, eu quero uma irmã para ser o herói e o cavaleiro dela. Ponto. É isso mesmo, a família vai crescer. Pelos planos da Wanda, até dezembro, chega uma menininha. Eu tenho irmãos, o Antônio tem irmão. E a gente quer dar essa oportunidade para o João de não crescer sozinho, crescer com uma irmã. Michele e Luísa sempre quiseram ser mães. A dúvida era gerar uma vida ou adotar. Casadas há 5 anos, planejaram e decidiram. A Michele, assim que antes mesmo de me conhecer, ela já tinha a intenção também de adotar e de ter o próprio filho. E quando a gente se conheceu, a ideia realmente foi construir a nossa família, ter o nosso filho. Michele engravidou. Na inseminação artificial, o óvulo da Luísa foi o escolhido e o espermatozoide de um doador boliviano. Eu fui uma pessoa de sorte, eu não tive enjoo, não tive essas questões que algumas mães passam, então para mim foi maravilhosa a experiência, melhor do que eu imaginava. Moreno é o filho que reforçou ainda mais o amor de Michele e Luísa. O menino foi registrado com os nomes das 2 mães e dos avós maternos. A gente fala que o Moreno é o melhor investimento da nossa vida, assim. Só de tê-lo na nossa vida, a gente já passa por cima de todas as frustrações, as angústias, né? O desgaste emocional que além do desgaste financeiro, a gente acaba esquecendo, assim, depois que a gente olha para ele e fala assim, ele tá aqui, a gente conseguiu. Registrar filhos de casais homoafetivos era muito complicado. Até que em 2017, o CNJ acabou definitivamente com um entrave ao editar o Provimento 63, que trouxe novas regras para o Registro Nacional de Nascimento no Brasil. A gente tem
uma burocracia maior na hora do registro, né, do nosso filho, que no caso a gente precisa da união estável e documentações da clínica, do médico, atestando o que foi feito lá e algumas informações extras. Isso torna o processo mais burocrático, mas ainda assim a gente conseguiu, levando a documentação, tendo informação, estando empoderada disso, você leva e você consegue registrar o nome do teu filho com o nome de 2 mães. E assim nasceu mais uma família, Mães Felizes, e Moreno muito amado. 3 histórias, realidades diferentes, em comum a missão de educar e cultivar o amor todos os dias. Elas enfrentam desafios e cada conquista enche o coração dessas mães de alegria. Momentos que, segundo elas, fazem a maternidade valer a pena. Esta edição do Link CNJ fica por aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no domingo, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.